A paz do Senhor, querido. Hoje é o terceiro dia desse estudo que nós estamos fazendo juntos. Te convido a você já abrir sua Bíblia aí. O livro hoje é de Jó, capítulo 22, versículo 28. Mais para frente eu vou ler alguns versículos e vou deixar alguns livros com capítulos e versículos para que você possa estudar em casa com mais calma à noite, ou o horário que você achar melhor, para que você possa refletir sobre eles. Mas é importante que você leia cada um desses capítulos e versículos e livros que eu vou deixar para você ler, tá? Porque foi assim que o Senhor se revelou quando eu estava fazendo esse estudo. Novamente, hoje de manhã eu tirei um tempo para fazer esse estudo e saber o que o Senhor queria falar comigo, para que eu também pudesse compartilhar com você. Então vamos direto à palavra? Em Jó 22, 28, fala assim a palavra do Senhor. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando o Senhor fala que tudo aquilo que nós determinarmos e formos firmes, ou seja, tudo aquilo que nós colocarmos em nosso coração e buscarmos com firmeza, com determinação, nós vamos alcançar. Tudo aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor e determinamos sobre a nossa vida, eu determino que eu sou vencedor, eu determino que eu vou conseguir todos os objetivos que Deus tem na minha vida. E me posiciono para isso, eu estou me posicionando para receber o que Deus tem de melhor para a minha vida. E é essa posição que o Senhor espera de mim e você. Porque o Senhor não se agrada com aquele que quer voltar para trás. O Senhor não se agrada com aquele coração que ora quer ir para frente e ora quer ir para trás. Ele quer pessoas que sejam determinadas a seguir o caminho que Ele já determinou e preparou para cada um de nós. O Senhor se agrada de pessoas que buscam caminhar para frente, não para trás. Ok? Alguns livros, capítulos e versículos que o Senhor colocou no meu coração. Alguns eu vou ler, outros não. Outros eu vou só mencionar aqui, você vai anotar e vai estudar na sua casa. Mas é importante que você leia e estude, porque eu li e estudei cada um deles. Se você pular um desse aqui, pode ser que você não chegue ao mesmo entendimento ou entendimento semelhante que eu cheguei quando eu estava estudando, ok? Então, primeiro, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Então, você já anota aí e depois vai dar uma estudada. Segundo livro, Filipenses 4, 13. Esse eu vou ler porque é pequenininho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor está sendo muito bem claro conosco. Ele está falando que não é algumas coisas. Ele fala que tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem que me fortalece? É o Senhor. Então nele tudo eu posso. Nele todo propósito, toda decisão que eu tomar, que eu me embasar nele, na palavra dele, nos princípios dele, nos mandamentos dele, eu posso. Eu alcanço. É a mesma coisa, se você for direto, se você tiver fé e você perseverar, você vai alcançar. Desde que esteja nele. Nele quem? No Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Depois você lê aí. Em Números 23, capítulo 23, versículo 24. Você lê aí depois. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Esse vou ler. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Isso tem que servir como alimento para a minha vida espiritual e a tua. Tudo aquilo que eu coloco no meu coração e eu predetermino que em nome de Jesus eu vou fazer, seja uma obra, seja uma oração, seja uma ajuda, seja uma palavra de conforto para alguém, seja mesmo fazer a obra para você que acompanha a gente e você está imbuído em fazer a obra do Senhor, tudo isso que você está fazendo, há uma recompensa. Não é só a recompensa espiritual não, meu querido, que é você morar com o Senhor na Nova Canaã, na cidade celestial. Não é só isso não, aqui na terra também. O Senhor, ele não deve nada a ninguém, ele não fica devendo nada a ninguém, muito menos a quem faz a obra dele. Então ele está falando que se você tiver um propósito dentro do seu coração de abençoar as pessoas, sejam com coisas materiais ou sejam com coisas espirituais, que é uma palavra, uma oração, uma intercessão, uma busca, uma ajuda,
olha, Deus te ama. Você vai receber a tua recompensa também aqui na terra. Não só lá no céu, mas também aqui na terra. Salmos 44, 18, fala assim: o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. O Senhor não se agrada com aquele que a todo momento fica falando que quer voltar para trás. E aí é só a gente lembrar do povo que andou no deserto. A todo momento eles lembravam de como era a vida deles quando eles eram escravos lá na terra de Faraó. E isso não agrada o coração de Deus. O Senhor quer contar com pessoas perseverantes, pessoas determinadas, pessoas que põem um propósito e querem alcançar aquele propósito. Na primeira gravação tive um problema, o celular caiu, mas a linha de pensamento é a mesma. Quando nós determinamos algo, é uma estrada que nós temos que seguir. Como tudo na vida, hora vai ter momentos que nós vamos estar subindo, hora vai ter momentos que nós vamos estar descendo. E isso não pode ser motivo para eu querer parar ou você querer parar. Muito pelo contrário. Quando a subida é muito longa, o carro tem que fazer um esforço maior para romper aquela subida. E quando a descida é muito íngreme, nós precisamos de uns bons freios para a gente não se arrebentar lá embaixo. Mas isso não impede que nós vamos chegar aonde nós queremos chegar, aonde o Senhor nos determinou, aonde nós devemos chegar. Em Salmo 119:10 fala assim: de todo meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. É importante que a todo momento a gente esteja alimentado pela palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então que nós não venhamos permitir nos desviar da palavra de Deus. Nós não venhamos permitir ficar sem ouvir o Senhor. E Ele fala a todo momento. Ele fala numa oração, Ele fala numa pregação que você coloca aleatoriamente numa televisão, no celular ou no rádio do seu carro. Ele fala no louvor. Ele fala na boca de um profeta, ele fala na boca de um pregador, ele fala até na natureza. Um vento que vem. O Senhor quer falar conosco a toda hora. Só que muitas vezes nós estamos tão ocupados com as nossas tarefas do dia a dia que nós não entendemos quando Ele está falando. E aí nós o cobramos. O Senhor não está falando, está um silêncio, o teto está de bronze, a minha oração... Eu sei que você já deve ter passado por isso, porque eu já passei por isso. Tem momentos que a gente olha assim para o teto e fala assim, nossa, parece que minha oração não passa do teto, o teto é de bronze. A oração bate e desce, bate e desce. Não é, querido. Nessa hora é importante nós entendermos que o silêncio do Senhor... Há momentos, deixa eu abrir só um parênteses aqui. Há momentos que o silêncio do Senhor não vai nos responder nada. Há momentos que Ele quer que nós aprendamos algo. Ou Ele está batalhando algo a nosso favor. E Ele não quer nos falar. Mas a maioria dos momentos que a gente não tem resposta é porque a gente não está ouvindo. A gente está tão ansioso em falar com Deus, em que Ele ouça as nossas petições, que Ele ouça a nossa necessidade, que quando Ele resolve responder, a gente não ouve. Porque nós estamos apressados em falar e não ouvir. Então deve ser por isso que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Por que será? Para que nós aprendamos a falar menos e ouvir mais. Porque senão Ele tinha dado 2 bocas e 1 ouvido. E muitas vezes nós estamos assim, parece que nós temos 2 bocas e 1 ouvido. Porque a gente fala, mas um quer ouvir. E quando Deus fala, a gente não ouve. E depois a gente reclama dele. Senhor não está falando comigo. E na verdade Ele está falando o tempo todo. E a gente não consegue ouvir. Amém? Em Isaías 7:9. Você lê aí na sua casa, ok? Tem mais uns aqui que eu anotei. Vamos lá. Isaías 50. Capítulo 50, versículo 7. Eu vou ler isso aqui. Porque o Senhor Deus me ajuda. Assim não me confunda. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Isso é confiança. Isso é decisão. Independente do que esteja acontecendo, no livro de Isaías nos fala que foi uma determinação.
Ele pôs como o rosto dele como um seixo, ou seja, como uma pedra. Independente se é água, se é outra pedra, ele sabe que ele não vai ser envergonhado. Já em Jeremias 23:20, fala assim: não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Querido, aqui é muito bem claro. O Senhor, quando Ele quer fazer algo, não há nada que remova dele aquilo que Ele quer fazer. Aquilo que Ele determinou sobre a minha vida e sobre a tua vida vai se cumprir. Pode levantar um inferno e a capetada todinha lá dentro, mas vai se cumprir. A palavra de Deus, não é um homem que está falando isso, é a palavra do Senhor. Ele é muito bem claro, olha. Até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Aquilo que o Senhor desejou para a minha vida e para a tua vida. Lembra das promessas da Bíblia? Todas elas há de se cumprir na minha e na tua vida. Foi Ele que falou, não foi um homem que falou. Ah não, eu estou falando, eu, pastor Marcos, estou falando que você é isso. Não, é o Senhor, querido. A minha palavra ela pode cair por terra. Eu não sou Deus. Mas o Senhor, não, o que Ele falou vai se cumprir na tua vida. Basta que você creia, acredite, viva, busque o Senhor e há de se cumprir na tua vida. Em Jeremias 32, versículo 38 a 39, fala assim: e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração, e um só caminho, para me temam todos os dias, para o seu bem, e o bem de seus filhos depois deles. Você entendeu esse versículo? Nós somos um povo só, um só coração. Coração de quê? Adorador. Coração que voltado a amar o Senhor, coração voltado a amar as pessoas, coração voltado a fazer o bem, coração disposto a abençoar as pessoas, a se alegrar com aquele que está alegre, a chorar com aquele que está chorando. Nós somos um povo só. Aqui na terra nós somos separados por placas, mas nós somos filhos de um único Pai. Nós adoramos um único Deus. Nós servimos um único Deus, ou pelo menos teria que ser assim. O meu Deus, ele não é diferente do teu Deus que você está aí do outro lado, ele é um só. Então eu não tenho motivo por que eu não me alegrar com a tua alegria, ou eu me entristecer com a tua tristeza. Por que eu não posso me alegrar com você? Por que eu, no momento de tristeza sua, eu não posso te ajudar, não posso te dar a mão? Porque uma placa nos separa? O Senhor falou aqui em Jeremias 32, 38, 39, ele fala que o povo dele é um povo só. Que ele nos deu um coração. Um coração. Um povo. Não tem povo da igreja A, povo da igreja B, povo da igreja C, povo da igreja D, porque C não fala com B, D não conversa com E. Não, querido. É aí onde nós nos perdemos. E é aí que a gente começa a estudar, porque muitas vezes as orações não são respondidas. Porque muitas vezes nós não nos capacitamos para receber tudo aquilo que nós estudamos no primeiro vídeo. Por que nós não estamos capacitados para receber nossas bênçãos? Porque nós queremos separar e não há separação para Deus. Não há divisão. O reino do Senhor não é feito de divisão, ele é feito de união. E nós estamos esquecendo disso nos tempos de hoje. Nós estamos tão preocupados em separar as coisas, separar A, B, C e D, que nós esquecemos que a união é que faz o reino de Deus em torno de um único Deus. Eu anotei aqui, que eu achei interessante, Provérbios 3:5 fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós já falamos sobre isso. A inteligência do Senhor, a inteligência espiritual, a verdadeira que vem do Senhor, vem pela palavra do Senhor.
Por isso que é tão importante que nós estudemos a palavra e venhamos entender o que o Senhor está falando. Não é só ler a Bíblia só por ler. Abre lá, lê de cima a baixo e você não entende. Isso não é você se encher da inteligência de Deus. Isso você está enganando a você mesmo. Você abriu a Bíblia e está lendo como se fosse um livro. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é a palavra de Deus, filho. É a própria boca do Senhor falando conosco. E ela necessita que nós tenhamos entendimento. Que você leia um versículo, medite sobre aquele versículo. Eu vou levar uma vida para ler a Bíblia. Que você leve 2, mas que você entenda. Que você leia e entenda o que você está lendo, porque é o Senhor falando contigo. É a mesma coisa de você estar numa aula, o professor está lá se acabando de explicar a matéria, e você está lá prestando atenção em tudo, menos no que está sendo falado, e depois você precisa da matéria, e você não vai ter compreensão, porque você não prestou atenção. Você viu o professor, você ouviu o que ele falou, mas não entendeu, e você não consegue passar para frente. Por isso que muitas vezes nós erramos e não sabemos como ajudar o nosso próximo, porque a gente não entende. E aí nós queremos usar a inteligência humana, e é aí que nós erramos. Porque a inteligência procede do Senhor. É o Senhor que nos dá a inteligência que nós precisamos para colocar em prática a palavra dele. Tudo provém de Deus. Em Jeremias 29:11 fala assim, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. É a palavra de Deus que fala que ele nos quer próspero, que ele nos quer realizados. Só que nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender e aceitar. Esse é um princípio. Sem isso, não adianta, meu querido. Você não vai para lugar nenhum. Se você quiser andar com as suas próprias pernas, o Senhor vai permitir. Porque ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus que ele respeita. Para isso existe o livre-arbítrio. Apesar que até o próprio livre-arbítrio, ele muitas vezes, aí é já minha opinião. Se você não concorda, amém. Eu respeito a sua, você respeita a minha. Eu tenho a seguinte opinião sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é para quem não conhece a palavra. Que aí você tem o direito de querer conhecer ou não conhecer. Querer se achegar a Deus ou não se achegar a Deus. A partir do momento que você toma uma decisão, não vou dizer crente, mas quando você toma a decisão de mudar a tua vida, de andar com o Senhor, acabou o livre-arbítrio, querido. Não tem mais livre-arbítrio. Por quê? Porque você tem que seguir a palavra. Você tem que seguir o que está na Bíblia. Não tem como você querer andar com o Senhor e andar com os velhos costumes que você tem, que você tinha, em nome de Jesus, que você tinha. Não tem como você querer andar com o Senhor, receber tudo aquilo que o Senhor já determinou sobre a minha vida e a tua vida e continuar com as velhas práticas que você fazia antes. Não tem que você continuar os mesmos pecados e andar com Deus. Perdão, a palavra fala que o Senhor ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, quando você é pecador, está no pecado, e você conhece o Senhor, por isso que a palavra, eu vou usar uma frase que ela é muito utilizada, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ou seja, quando você conhece a Cristo, quando você aceita como seu único e fiel Salvador, e você diz, Senhor, entra na minha vida, muda a minha vida, me ajuda. Você se entrega nas mãos dele, você sai do pecado e deixa de ser pecador para andar com o Senhor. E se há duas coisas que não se juntam como água e óleo, é o pecado e Cristo. Não tem como você andar com o Senhor em pecado e querer que as bênçãos do Senhor te alcancem. Não funciona.
não se encaixam, não se misturam. Você tem que abrir mão do pecado. Você tem que abrir mão das velhas práticas que você tinha, para que o Senhor possa caminhar com você, para que o Espírito Santo possa habitar dentro de você, para que o Espírito Santo possa interceder junto a Deus, pela minha vida e pela tua vida, seja com gemidos inexprimíveis. Mas precisa você abrir mão disso. Por isso que ele fala. Eu fiz algumas anotações aqui, e a gente vai continuar falando mais um pouco sobre isso. E eu sei que algumas pessoas têm dificuldade na prática. Até aqui a gente vem falando. Eu tô te falando uma experiência que eu tive, que a pessoa virou para mim e falou assim: olha, eu tenho dificuldade em pôr em prática isso que você tá explicando. Eu gostaria muito, mas eu não tô conseguindo. Então tem algumas coisas que nós vamos estar conversando e explicando. Principalmente quando fala a respeito de ter fé. Fé, ela é individual. Eu não tenho como transferir a minha para você, nem você transferir a sua para mim. Mas existem coisas que nós podemos fazer para que a nossa fé aumente. E entre delas, eu selecionei algumas aqui que eu quero compartilhar com você. Para que a minha fé aumente, eu tenho que aprender a ter perseverança. E como é que eu aprendo a ter perseverança? Tópico 1. Seja sincero consigo mesmo. Quando o Senhor nos fala e tocou no meu coração de eu relacionar esses tópicos, o que é ser sincero comigo mesmo? Eu posso enganar o vizinho, posso enganar fulano, posso enganar Beltrano, posso enganar até a minha esposa. Mas a mim mesmo, se eu começar a querer enganar a mim mesmo, aí acabou minha esperança. Eu tenho que ser sincero comigo, querido, para depois eu ser sincero com os outros. Se algo que está me prejudicando, se algo que está me fazendo mal, eu tenho que ter consciência que eu preciso tomar uma atitude para sair dessa situação. E aí sim eu preciso entender que eu tenho que ser sincero comigo. Que aquilo ali está me atrapalhando. Eu não posso simplesmente passar a mão por cima, fingir que nada está acontecendo e largar de mão. Eu não posso fazer isso. Porque senão eu estou tentando enganar a mim mesmo. Por isso que tem tanta gente que vive uma vida que é só de ilusão. Como muitos falam, uma vida que é só de rede social, né? Tudo é bom, tudo é maravilhoso, mas vive deprimido, vive passando por situações difíceis, vive no pessimismo. Por quê? Porque ela não é sincera consigo mesma. Isso é um princípio. O relacionamento com o Senhor precede de você ser sincero com Ele. Ah, mas Ele sabe todas as coisas, você nunca vai conseguir esconder nada dele. Antes de você pensar sair da sua boca, ele já sabe. Mas ele quer ouvir de você, ele quer ouvir de mim, ele quer a minha sinceridade, a tua sinceridade para com ele. Sinceridade traz confiança. Confiança traz conhecimento. Conhecimento traz aproximação. E a aproximação alimenta a minha fé. E a minha fé me capacita a receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sem isso, acabou. Não tem como você ter um relacionamento sério com o Senhor. Não tem. Com Deus, filho, não dá para ficar de namorico, não. Ou você casa, ou você casa. Literalmente, na palavra, com o Senhor, ou você toma uma decisão de andar com Ele. Não tem como você ficar de namorico, não. Ora eu tô com Ele, ora eu tô sem Ele. Ora eu quero estar do ladinho dele, ora eu já não quero mais, eu quero estar no mundão. Não, eu preciso tomar uma decisão, um posicionamento. Motive-se diariamente. Eu já falei sobre isso, como é bom nós termos uma pessoa que caminha do nosso lado, que nos injeta ânimo. Que por mais que a coisa pareça que o barco vai desandar, tem uma pessoa, não, vamos continuar, que uma hora essa chuva vai passar, uma hora esse vento vai passar e nós vamos dar conta de chegar onde a gente quer chegar. É assim que nós temos que nos motivar. A nossa fé, ela é precedida também de nós mudarmos a forma como nós pensamos. Uma pessoa pessimista só atrai coisas ruins para ela. Ela não vai atrair nada de bom para a vida dela. Então nós precisamos mudar a forma como nós pensamos para que nós possamos andar para frente e não para trás. Estabeleça metas realistas. Eu sei que no começo, os seus exemplos de fé, talvez para você seja um pouco difícil, principalmente você que está acostumado a ter uma vida pessimista. Então estabeleça metas que você consegue alcançar. Não adianta, você não vai conseguir subir
eu vou dar um exemplo aqui. Você não vai conseguir subir 200 degraus num pulo só. Você tem que subir primeiro o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto e assim sucessivamente. Mas não é necessário você enxergar onde você quer ir para você subir. Você precisa enxergar o primeiro degrau. E quando você estiver no primeiro, você vai enxergar o segundo. Quando você estiver no segundo, você vai enxergar o terceiro, o quarto. E aí sim, isso vai virar uma prática na tua vida. E mais para frente, você vai conseguir enxergar todo o caminho que você precisa fazer. Mas é um início, é um princípio. Você tem que começar de algum lugar. Se você ficar de braços cruzados esperando você enxergar o caminho inteiro para começar, não adianta. Você não vai conseguir. Imagina você aí no meio de uma escuridão, precisando subir uma escada, e a tua lanterna só clareia o primeiro degrau, que você, só vai clarear o primeiro degrau que você tem que subir. E aí você não sobe porque você não está vendo o caminho. Você, não vou subir não sei, não estou vendo o resto da escada. Não sei se lá em cima vai ter corrimão ou não. Não sei se lá em cima ela vira para a direita ou vira para a esquerda. Eu não sei. Não é tanto não sei que você resolve não sair do lugar. E aí você não anda. Sendo que a tua lanterna está iluminando o primeiro degrau. E você só precisa disso para subir o primeiro degrau. Porque quando você estiver no primeiro, a tua lanterna que iluminou o primeiro vai iluminar o segundo. E você vai subir o segundo. E ali no segundo vai iluminar o terceiro e você vai subir no terceiro. E quando você se der conta, você já está no alto da escada. E aí a escuridão já amanheceu, já virou dia. E você consegue vislumbrar todo o caminho. E aquilo que era impossível para você lá no primeiro degrau, você vê que não teve mistério. Mas você tomou uma decisão. Você perseverou, você caminhou, você subiu primeiro. E é isso que o Senhor nos pede a todo momento. Eu quero os grandes milagres, mas eu não tenho fé suficiente nem para os pequenos. Como é que eu vou chegar nos grandes? Tente de novo, de novo, de novo. Ah, pastor, mas é cansativo. Ninguém falou que não é cansativo. Ah, mas eu já tentei me relacionar com fulano, não deu certo, quebrei a cara. Tentei com ciclano de novo, não deu certo, quebrei a cara. Coloca Deus no negócio e tenta de novo. E eu vou te dar um exemplo aqui. Quando Jesus chegou a Pedro e falou assim, Pedro, lança de novo a rede, mas lança do lado de lá. Ai, Pedro podia ter falado, não, eu não vou lançar não. Eu acabei de chegar no mar agora, estou cansado. Lavei essa rede, estou morto de cansado, eu quero é descansar. Vou para minha cabana lá, vou deitar lá na minha caminha e vou dormir e descansar. Mas Pedro falou, segundo a tua palavra. E assim ele obedeceu. É isso que nós precisamos aprender. Lembra que eu te falei que nós temos que estudar a Bíblia, entender o que a Bíblia fala? Uma passagem lá nos remete para o tempo de hoje. Que nós não devemos desistir, nós devemos ser perseverantes. Não é porque não deu certo da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, que na quarta vez não vai dar certo. Talvez o que esteja faltando para dar certo é Jesus estar no barco, é Jesus dar a direção, é Jesus dizer assim, não joga desse lado não, joga desse, não vai por esse caminho não, porque o caminho é esse. É isso que está faltando no meu barco e no teu barco, muitas das vezes. E aí a gente gasta tempo, a gente se desgasta, e quando Jesus quer entrar no barco e nos dá uma ordem de fazer, a gente simplesmente olha para todas as experiências negativas e diz, eu não vou fazer, porque eu já fiz e não deu certo. Só que quando eu fiz e não deu certo, Jesus não estava no barco e não estava apontando qual o caminho, qual a direção e em que sentido deveria jogar a rede. Cuide do seu emocional. Nós estamos numa época onde as doenças emocionais estão imperando. É muita gente cheia de depressão, é muita gente passando situações difíceis, saímos agora de 2 anos, praticamente quase 3 de pandemia, as pessoas desesperadas, e é justamente onde as pessoas precisam de cuidado. E quando a gente fala de cuidado, querido, é você buscar aquele que pode te ajudar. É o Senhor, Ele é o melhor conselheiro. Se você tiver ideia como Deus pode usar a tua boca com a palavra de bênção para a vida de alguém, e muitas vezes nós não vigiamos, nós não prestamos atenção nisso. Deus está querendo me usar para falar com alguém, Deus está querendo te usar para falar com alguém. Às vezes você passa perto de uma pessoa e Deus está falando assim, fala para ela que eu amo.
Dá um bom dia para ela, dá uma paz. Ah, mas eu vou dar uma paz para o estranho? Eu dou paz até para a árvore, querido. Se ela não me responder, o problema é dela, eu estou dando, é o que eu tenho dentro de mim. É a paz que impera dentro de mim que eu estou distribuindo. Se a pessoa não quiser, o problema é dele. Ela volta para mim. Eu dou o que tem dentro de mim, ué. Se você não dá, é porque alguma coisa está faltando dentro de você. Não, eu só dou a paz do Senhor na igreja. Só vou distribuir a paz do Senhor na igreja. Não, querido. Se eu tenho a paz vive dentro de mim, e eu encontro alguém, a paz, meu querido. Jesus te ama. Jesus, ele te ama. A paz, que a paz do Senhor te abençoe, que a paz do Senhor seja contigo, que a paz do Senhor impere dentro da tua casa. Se ele aceita ou não aceita, problema dele. A minha parte eu fiz, querido. Eu passei para a vida dele aquilo que o Senhor colocou dentro da minha vida. A paz dentro da minha casa, a paz dentro do meu lar, a paz dentro da minha família, a paz dentro do meu ministério, a paz dentro dos nossos negócios. Lutas e obstáculos, até o dia que o Senhor for voltar, até antes desse dia, nós vai ter na terra. Ele não falou em lugar nenhum, dizendo lá que eu vou passar uma vida de tranquilidade. Não, vou ter minhas vitórias, mas tenho que passar pelo que ele predeterminou. E as batalhas, se ele tem que vir aqui na terra ter tentação, o que eu sou diferente dele que eu não posso ter? Só que isso não pode tirar a minha paz dentro de mim e evitar que eu compartilhe ela com outras pessoas. 7. Mantenha-se otimista. O manter-se otimista é acreditar que tudo que o Senhor predeterminou sobre a tua vida, todas as palavras que foram liberadas, todas as profecias, tudo aquilo que o Senhor te reservou para você e já fez para ti, não vai fazer, já está feito, só vai chegar na tua mão, vai acontecer. Ah, não aconteceu hoje? Amém, amanhã acontece. Não aconteceu amanhã? Certamente depois de amanhã vai acontecer. Ah, não aconteceu amanhã? Depois de amanhã então vai acontecer. É ser otimista. É sempre acreditar. E não tem outra coisa. É acreditar no que o Senhor falou vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Esse é o caminho. Eu fiz um apontamento aqui, algumas práticas que vão te ajudar você nessa missão. Tem uma vida de oração. A oração é uma das maneiras mais diretas de relacionamento com Deus. Não há outro jeito de você se achegar, ter intimidade com Deus se não for através de oração. Não existe mágica. Você não vai ter intimidade com Deus comprando, porque ele não se compra. Você não vai ter intimidade com Deus rodando, né? E eu sou do manto. Eu gosto dos mistérios. Gosto de falar línguas estranhas. Gosto de estar no mistério com o Senhor, mas intimidade é com oração, querido. É orando, é jejuando, é buscando, orando. Né? A palavra já diz, oração. É orar e ter ação de se aproximar dele. Como? Estudando a palavra. Porque todas as vezes que eu estudo a palavra, eu estou buscando para a minha vida conhecimento espiritual. Estou buscando a sabedoria de Deus para a minha vida. E a oração, ela me aproxima do Senhor. Eu consigo conversar com Ele, eu consigo falar com Ele, eu consigo dizer como foi o meu dia. Por isso que a Bíblia fala que a oração ela não pode ser repetitiva. A oração ela tem que ser sincera, você tem que chegar e se abrir. Eu tenho o meu jeito de conversar com Deus. Cada um tem o seu, eu tenho o meu. Muitas vezes, quando eu vou orar, eu falo, Senhor, hoje eu não estou bem. Hoje aconteceu isso. Eu me senti assim. Na hora até fiquei assim. Na hora, a vontade que eu tinha era de fazer isso aqui. Mas aí a tua palavra fala isso. E você vai conversando com Deus. E você vai sentindo Deus trabalhar em você. O Espírito Santo vai intercedendo por você. E o teu coração, se estiver cheio de alguma coisa que não é do Senhor, ele vai se esvaziando. E a paz do Espírito Santo vai entrando dentro de você. Vai te acalmando. Vai te acolhendo. Muitas vezes a gente não consegue nem orar. A gente vai chorar aos pés do Senhor. E você sente que no final daquela oração, quando é uma oração sincera, você sente Deus te abraçando. Como se ele dissesse assim, não, meu filho, vem cá. Vem cá. Hoje você está precisando de um abraço. Eu vou fortalecer tua fé. Estude a palavra de Deus. Isso é fundamental. É a base, é o alicerce para a construção
da nossa edificação espiritual é estudar a palavra. Sem conhecimento da palavra, eu não consigo agradar ao Senhor. Sem conhecimento da palavra, eu não consigo ser usado como instrumento na vida de outras pessoas. Você que tem o desejo de orar por alguém, por libertação, ou mesmo por bênção, ou para ser instrumento de Deus nas mãos dele para outras pessoas, se você não estuda a Bíblia, querido, vai ficar difícil. Vai ficar. Como é que você vai pelejar uma batalha se você não tem conhecimento da palavra? Não tem jeito. Pratique a gratidão. Eu achei isso fantástico. Porque para eu me sentir a presença de Deus no meu dia a dia, eu preciso ter algumas características. E entre elas eu tenho que aprender a ser grato. Grato pelo ar que eu respiro, grato pelo sol que Deus prepara ou pela chuva que Ele prepara ao amanhecer, grato pelo alimento que tenho na minha casa, grato pela companheira que Deus me deu, grato pelos meus filhos, grato pelo ministério, grato pela minha empresa, grato por tudo que eu tenho passado, grato até pelas situações difíceis, porque nas situações difíceis Deus está me mostrando alguma coisa, está me corrigindo em alguma coisa, está mudando o meu nível espiritual em algumas coisas. Então nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor. Não é só grato nas grandes coisas, não. Que aí as pessoas se enganam e falam assim, eu sou grato por tudo de bom que Deus fez. Tá. E as provas que você passa? Você não é grato, não? Não, porque é prova. Mas a prova ela tem um propósito, ela não tá ali à toa. Ela simplesmente diz, não, eu achei o Marco gente boa, vou agarrar nele. A prova fala, eu vou agarrar nele, vou passar uma temporada com ele aí, porque tava passando, vi ele, vou agarrar nele. Não. A prova é algo que o Senhor permite para te corrigir em algo, para mudar algo, para melhorar algo, para te aprovar para um novo nível. Mas é necessário nela, e até nela você tem que ser grato. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, não fosse a presença dele com você, você não passaria por aquilo. Você não iria evoluir para um novo nível. Sem gratidão, não tem jeito. Envolva-se com a sua comunidade. Aí eu vou pegar o outro item aqui, vou botar os dois juntos. Envolva-se com a sua comunidade e ajude as pessoas ao seu redor. E aí, quando a gente fala sobre isso, principalmente nos tempos de hoje, ele se torna um pouco complicado, porque quando a gente fala envolva-se com a sua comunidade, as pessoas, e ajude as pessoas ao seu redor, as pessoas estão muito individualistas. Meu, eu. E a palavra do Senhor não nos ensina isso. Eu vou te dar um exemplo. Quando o profeta chegou na casa da viúva ali e falou assim, faz um bolo pra mim aí, faz um pão pra mim aí que eu vou comer. A mulher só tinha um bocadinho, gente. Pra ela e o filho dela, ela podia, profeta, você vai me desculpar, mas nessa seca aí, ainda mais se ela soubesse que foi a palavra do profeta que fez isso, vai caçar outra casa. Na minha, não. Ela não falou isso. Ela obedeceu. Hoje está tão difícil a gente querer ajudar os outros, tá tão difícil a gente querer fazer algo por alguém, tá tão difícil a gente querer ser bênção. Eu não falo só financeiramente não, que eu sei que tem muitas horas que o financeiro a gente não tem para ajudar, mas o Senhor quando fala para nós ajudarmos e acolhermos as pessoas, não é só o financeiro não. Às vezes o Senhor quer que você dê uma palavra e você se nega a dar. Não vou dar, não conheço, para que eu vou falar? Quantas e quantas pessoas passam por uma pessoa, sente vontade de dizer assim, Jesus te ama, filho. E você não fala, eu não conheço, por que eu vou falar? Falar não. E aí você deixa de falar que Jesus o ama, e aquilo poderia ser a chave da salvação daquela pessoa. E você não participou. Você não fez. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Em 1 Coríntios 5,18 fala assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E aqui eu encerro mais esse dia de treinamento contigo. Amados, que você possa refletir sobre a tua caminhada. Que você possa refletir sobre tudo isso que o Senhor tem falado ao meu coração, tem refletido muito. Não é porque a gente já tem um tempinho de estrada, porque a gente já tem um tempinho de ministério, que a gente não precisa ser corrigido, precisa sim.
Principalmente quem exerce algum cargo dentro da igreja tem uma responsabilidade muito maior do que aquele que está só sentado no banco. Não é status não, porque cargo não é status. Quanto maior o cargo, maior o serviço que ele precisa prestar para a igreja, para o povo do Senhor. Cargo não é sinal de vanglória para si próprio, não. Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade perante a Deus de prestar conta da noiva do Senhor. Então a gente precisa sempre estar refletindo, sempre estar buscando: Senhor, me dá discernimento, Senhor, me dá entendimento, Senhor, me mostra o que o Senhor quer que seja feito, como o Senhor quer que seja feito, como corrigir o teu povo, como ajudar o teu povo. Muda o meu coração, me dá um coração mais voltado a amar as pessoas, ainda mais um tempo que é tão difícil, Senhor. Um tempo que as pessoas estão com o coração endurecido, as pessoas não estão querendo nem aceitar a palavra. A gente dá a paz do Senhor para alguém, a pessoa já fecha a cara e já olha, acha que a gente está xingando. Então, nesse tempo, Senhor, nós precisamos ter um coração voltado a amar as pessoas. Hoje, as pessoas passam na rua, vê uma pessoa, um pedinte, uma pessoa andando. Ah, não, aquilo já nem incomoda mais. Aquilo já foi visto tanto que aquilo ali nem toca mais em você. É como se fosse um pedaço de pau lá no meio da rua. Você passa, olha e aquilo não incomoda mais. Ele não te toca mais. Nós não podemos deixar chegar a esse ponto. A igreja do Senhor foi levantada nesta terra para ser a diferença. Eu não posso me acostumar a ver uma cena dessa e achar que está normal. Ah, mas não quer ajuda, mas isso, mas aquilo. Aí já não é problema meu, tem que fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. O quê? Amar as pessoas, ajudar as pessoas, levar uma palavra de conforto, ajudar materialmente se eu puder. Mas eu preciso fazer, eu preciso tomar essa decisão. Não posso simplesmente fazer só quando me convém. Bem, amanhã ou depois de amanhã nós vamos estar gravando um outro vídeo. E para você que tem dificuldade de praticar a fé, eu vou te dar um conselho, vou te dar umas dicas para você fazer. Eu tinha deixado lá, manda um e-mail pra gente que a gente passa uns testezinhos para vocês que eu tô fazendo e tá funcionando muito na minha vida. Mas eu aprendi uma coisa: para você ter aquilo que Deus tem, eu tenho que sentir aqui. Eu tenho que criar aqui, mentalizar aqui para receber aqui. Amém? Então comece. Converse com o Senhor, seja franco na conversa com Deus, na oração com o Senhor. Senhor, a minha vida está assim, assim, assim. Seja detalhista. Pai, ó, eu tenho um projeto para minha vida, meu projeto é assim, assim, assim. Eu vou dar um exemplo, né? Lógico que eu tenho os meus projetos, minha esposa tem os dela, como você deve ter os seus. Mas vou te dar uma dica para que você possa pôr em prática. Algumas pessoas têm dificuldade de conversar com o Senhor. Algumas pessoas têm dificuldade de expressar aquilo. Então escreva. Pega uma folha de papel, escreve tudo aquilo que você quer escrever para Deus. Escreve os teus sonhos naquela folha de papel. E leia todo dia de manhã, todo dia à noite que você chegar do trabalho, leia. Até aquilo conseguir se materializar na tua mente. Até você conseguir materializar naquilo na tua mente, leia todos os dias. Escreva lá: Senhor, olha, e sempre em sentido de gratidão, agradecimento. Foi um cuidado que eu falei no primeiro vídeo, que eu mudei meu jeito de orar. Antes eu orava para o futuro, hoje eu já oro agradecendo, mesmo que aquilo esteja no futuro. Vou dar um exemplo. Antes eu orava assim: Senhor, abençoa os meus filhos, Pai, que o Senhor possa dar a oportunidade deles serem salvos, deles conhecerem a palavra, que eles possam ser. Hoje já a hora é diferente. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu creio que os meus filhos são salvos. Obrigado porque eu creio que a salvação chegou para cada um deles. Que o Senhor permita que eles enxerguem a salvação assim como eu enxergo que o Senhor já os salvou. Então muda o teu jeito de orar. Comece a agradecer antecipado, mesmo que a bênção ainda você não consiga enxergar. Porque pronta ela já está. Você só precisa enxergar aqui para receber aqui. Então, uma forma de você fazer isso é você começar a agradecer por aquilo que você acha que não aconteceu. Mas a verdade já está pronto, só não chegou na tua mão. Então, se você começar a mudar a tua oração e começar a agradecer, você começa
habilitar-se no mundo espiritual a receber tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Ele não vai fazer, já está feito. Só não chegou na tua mão ainda. Então começa a agradecer. Você tem o desejo de ter uma casa? Então agradeça na oração. Fala, Senhor, me dá uma casa. Senhor, não. Muda, Senhor, obrigado pela casa que o Senhor já preparou para mim. E se você achar que isso vai te ajudar, detalhe, pela casa assim, com a cor tal, na tal cidade, no bairro tal, na rua tal, com tantos quartos. Conversa com Deus, querido. Tem pessoas que têm dificuldade de conversar com Deus. Ele criou um relacionamento entre eu e ele, você e ele, cada um. Ele quer te ouvir, ele gosta de te ouvir. E se para durar essa oração você precisar descrever, descreva. Fale com ele. Pai, obrigado. Obrigado pela casa assim, 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 assim. Ele vai estar te ouvindo. E o coração dele vai estar ouvindo, vai estar disposto a te abençoar. Ele quer relacionamento, intimidade. Intimidade é gerada através de relacionamento. Quanto mais você se relacionar com Deus, mais intimidade você vai ter. Quanto mais intimidade você tiver, mais você aprende a ouvir a voz de Deus. Mais você aprende a chegar perante a Ele. Mais você sente a presença dEle. Mais as bênçãos do Senhor te alcançam. Reflita sobre isso. Eu não sei quanto a você, querido, mas eu já tenho muita coisa para agradecer a Deus. Desde que eu comecei esse trabalho na quinta-feira passada. E eu já tenho minha forma de enxergar. Eu sei que tem que mudar muita coisa. Que enquanto eu estiver vivo, você estiver vivo, a gente tem que melhorar muita coisa. Mas muita coisa na minha cabeça já mudou. Muita coisa que eu enxergava de um jeito, hoje eu já enxergo de outro completamente diferente. E eu olho como eu enxergava errado. A visão que eu tinha era uma visão errada. Hoje, eu consigo entender isso. E esses momentos que eu estou tendo com o Senhor, de estudar a palavra, de pedir para que Ele me mostre na Bíblia, na palavra dEle, versículos que embasem sobre cada um dos livros que eu propus ler, está criando um relacionamento de intimidade, mais intimidade do que eu já tinha com Ele. De eu me aproximar mais dEle. E eu sei que o resultado disso é fantástico, porque além de eu ser abençoado, eu vou estar num nível espiritual maior, onde eu gostaria de estar. Onde eu almejo chegar. Um relacionamento com o Senhor, você vai ter o teu aí, e aí você vai entender o que eu estou falando. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus, que você tenha um final de tarde abençoado. Eu já vou estar encerrando e em sequência já vou estar publicando o vídeo e já direcionando para vocês. Reflita sobre isso. Um grande abraço, meu pastor Marcos, da minha esposa, pastor Ivanildo, do nosso ministério A Voz de Jesus Cristo. E se você sentir no teu coração aí, compartilhe com outras pessoas. Peça a ela para começar lá do vídeo 1. Eu acredito que como está sendo bênção na minha vida, bênção na vida da minha esposa, no meu lar, no meu ministério, na vida da nossa empresa, vai ser bênção na tua vida também, na vida dessa pessoa que você compartilhou. Em algum desses trechos dos vídeos que nós gravamos, algo vai tocar na vida dessa pessoa e uma grande mudança. Assim como eu creio que na minha vida já está acontecendo, eu creio, em nome de Jesus, que na tua vida também vai acontecer. Fiquem todos na paz aí, um grande abraço.